Comentando agora a Resolução 21.538, artigo 24. Juntamente com o título eleitoral, será emitido o protocolo de entrega do título eleitoral PET, tá? Que não é PET de veterinário, de clínica PET. PET é o canhoto, que conterá o número da inscrição, o nome do eleitor e de sua mãe, a data de nascimento, com espaços no verso, destinados à assinatura do eleitor ou à posição da sua impressão digital de seu polegar. Sempre que o eleitor for analfabeto e não souber escrever, é sempre a impressão digital de seu polegar. Se não souber assinar, a assinatura do servidor do cartório, responsável pela entrega, e o número da inscrição eleitoral, bem como a data de recebimento. O título será entregue no cartório ou no posto de alistamento pessoalmente ao eleitor, vedada a interferência de pessoas estranhas à justiça eleitoral, né? Pessoas que vão lá pegar o título para entregar ao eleitor, isso não é possível, tá, gente? É o próprio servidor que entrega. Antes de efetuar a entrega do título, vocês vejam que a legislação, a resolução, ela detalha, regulamenta todos esses aspectos, né? Antes de efetuar a entrega do título, comprovada a identidade do eleitor e a exatidão dos dados inseridos no documento, o servidor destacará o título eleitoral e colherá a assinatura ou impressão digital do polegar do eleitor, se não souber assinar, no espaço próprio constante do canhoto. Isso é o seu dia a dia lá. Você entregou o título ao eleitor, né? Você vai ter um espaço que você entrega o título e ele assina num canhotozinho que recebeu aquele título, certo? Ou coloca o polegar. É um protocolo de controle interno do cartório, perfeito? Muito bem. Artigo 25. No período de suspensão do alistamento, não serão recebidos requerimento de alistamento ou transferência. Que período é esse? Está no artigo 91 da Lei 9.504. Vamos olhar, portanto, a Lei 9.504, certo? A Lei 9.504, que eu já falei para vocês, que é a lei das eleições, que diz o seguinte, atenção, porque isso já caiu em prova, esse artigo 91, tá? Nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência será recebido dentro dos 150 dias anteriores à data da eleição. Ou seja, aqui a eleição é considerado o primeiro turno, tá? Então, um exemplo, 2 de outubro, primeiro turno, primeiro domingo de outubro, tá? Porque as eleições são sempre no primeiro domingo de outubro. Aí você retroage 150 dias, o cartório está fechado. Está fechado para quê? Para alistamento e está fechado para transferência. Alistamento e transferência, certo? Então, qual é o último dia que o cartório fica aberto? Isso é pergunta de prova. Qual é o último dia? Não são 150 dias antes, são 151 dias antes, tá? Qual é o penúltimo dia? 152 dias antes, tá certo? A contagem é regressiva. 150 dias antes do quê? Antes do quê? Volto a repetir. Antes do primeiro turno, tá? Então, 150 dias antes do primeiro turno, não adianta. O cartório está fechado para alistamento e transferência, tá? Por quê? Entende-se aqui o legislador para não tumultuar o ano de eleição com essas transferências e alistamentos, tá? Que às vezes são alistamentos e transferências oportunistas numa cidade só para que a pessoa ganhe aquela eleição ali, vote num vereador, né, naquela cidade. O artigo 91, parágrafo único, diz o seguinte: a retenção do título eleitoral ou comprovante de alistamento constitui crime, né? Não se pode reter o título, né? Nem o comprovante do alistamento, é crime, tá certo? É crime, punível com detenção de 1 a 3 meses, com alternativa de prestação de serviços à comunidade por igual período e multa no valor de 5.000 a 10.000 FII, certo? Então, nem o servidor pode reter o título, nesse caso, nem um partido político, um delegado de partido, nada disso.
Artigo 25, tá? Volto a dizer, grave esse artigo. No período de suspensão do alistamento, 150 dias antes, não serão recebidos requerimentos de alistamento ou transferência. Ponto. Tá? Aí, como voltará a funcionar essa rotina? O processamento reabrir-se-á em cada zona logo que sejam concluídos os trabalhos de apuração em âmbito nacional. Terminou a apuração, não é a diplomação. Terminou a apuração, gente, aí vamos abrir de novo para transferência e alistamento, que a vida segue, né? Ou seja, muita gente pensa que a justiça eleitoral só funciona no ano de eleição. Não é verdade isso. Esse ano, 2017, a princípio não é um ano de eleição, embora nós estamos vendo várias eleições suplementares acontecendo, né? Nós tivemos eleições agora, recentemente, essa semana, que antes de eu gravar essa videoaula, em 7 ou 8 municípios no Brasil, para eleger prefeitos, né? Prefeitos que tiveram as suas eleições anuladas pela Justiça Eleitoral e foram marcadas as chamadas eleições suplementares, onde os eleitores tiveram que ir votar novamente, certo? Então, terminada a apuração a nível nacional, reabre-se o prazo do alistamento. Reparem, a apuração em âmbito nacional. Artigo 26. O título eleitoral, atenção, ele faz a prova a quitação do eleitor. Isso é muito importante. O título eleitoral prova a quitação do eleitor para com a Justiça Eleitoral até a data de sua emissão. Então eles vão perguntar na prova, até a data do quê? Até a data do quê? Da emissão do próprio título. Por que, gente, isso? Porque quando a pessoa foi tirar o título, nós vimos em aulas anteriores, comentando essa resolução 21.538, que quando ela foi tirar o título, qual era um dos requisitos para tirar o título? Ou para transferir o título? Melhor, para transferir o título, por exemplo. Ou tirar. É estar quites, né? Não estar devendo multas com a Justiça Eleitoral, certo? Quem deve multas tem que pagar as multas para transferir o título, né? Se, por exemplo, um eleitor que já deveria ter tirado o título aos 18 anos, 19 anos, 18 anos, não tirou, né? E não está naquele caso dos 19 anos, e foi tirar com 20 anos de idade, ele também deve pagar uma multa, né? Então, o título eleitoral ele vai provar a quitação do eleitor com a Justiça somente até a data da sua emissão. Porque depois que ele é emitido, vamos ter outras eleições que o eleitor pode não ter ido votar. E aí ele não terá a quitação, e aí é outra história, tá bom? Vamos comentar agora o artigo 27. O artigo 27, ele fala da fiscalização dos partidos políticos. Os partidos, por seus delegados não é delegado de polícia, é delegado do partido, são representantes do partido, poderão acompanhar os pedidos de alistamento, de transferência, de revisão, de segunda via e quaisquer outros. A prática mostra que quase nenhum deles acompanha, até mesmo a emissão e entrega de títulos. E também esses fiscais de partido, esses delegados, podem requerer a exclusão de um eleitor inscrito ilegalmente, assumir a defesa de um eleitor cuja exclusão tenha sido promovida, né? Examinar, sem perturbar os serviços e na presença dos servidores, os documentos relativos aos pedidos de alistamento, de transferência, de revisão, segunda via e revisão do eleitorado. Deles podendo requerer de forma fundamentada cópias, sem ônus para a Justiça. Qualquer irregularidade determinante de cancelamento de inscrição deverá ser comunicada por escrito ao juiz, que vai observar o procedimento de exclusão daquela inscrição que está previsto no Código Eleitoral. Os partidos podem ter 2 delegados, só 2, tá? Perante o TRE e 3 em cada zona. Então, isso eles perguntam em prova. 2 no TRE delegados e 3 em cada zona, mas que se revezam, não sendo permitida a atuação o quê? Simultânea de mais de um delegado de cada partido. E na zona eleitoral, os delegados serão credenciados pelo juiz eleitoral. Isso é uma pegadinha,
Porque na época de eleição, quem credencia, né, os fiscais de partido é uma pessoa indicada pelo próprio partido e essa pessoa fica o nome dela arquivado no cartório eleitoral e ela emite as credenciais dos fiscais de partido no dia da eleição. Mas aqui não. Na zona eleitoral, os delegados são credenciados pelo juiz, tá? E eles podem representar o partido na circunscrição perante qualquer juiz eleitoral. Circunscrição é o território do estado ou do município, perfeito? Muito bem. O Ministério Público também pode fiscalizar tudo isso por meio do promotor eleitoral.